Olá a todos! Nessa aula, nós vamos estudar sobre o lema de Kaplanski. Uma das aplicações que nós vamos fazer desse resultado envolve essa questão da UMIF do ano de 2018, Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Então, vamos ler primeiramente a questão. Um professor de matemática do Instituto Federal elaborou 5 questões sobre função afim e 3 questões sobre função quadrática para uma prova que aplicará a uma turma de alunos do primeiro ano. Agora, ele só precisa ordenar as questões para terminar a diagramação de sua prova. De quantas maneiras ele pode fazer essa ordenação de maneira que 2 questões sobre função quadrática não se sucedam? Então, uma coisa que é importante observar na prova desse professor é que a prova terá 8 questões. E sendo as 8 questões, 5 de função afim, 3 de função quadrática. Então vamos ilustrar aqui, por exemplo, as 5 questões da função afim. Então vamos colocar assim, A, A aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E as 3 de quadráticas. E aí o que eu vou fazer? As questões estão prontas, falta apenas ordenar. Então digamos que a primeira questão que eu escolhi foi a questão da função afim. E aí, na segunda questão, também vou deixar como questão uma função afim. Na terceira questão, eu vou passar uma questão de função quadrática. E aí, o que acontece? Eu gostaria de não colocar 2 questões de função quadrática de maneira consecutiva. Então, isso me obriga e vou ter que colocar uma questão de função afim. Posso até colocar uma questão de função afim, mas eu vou colocar aqui agora uma quadrática. Não posso ter 2 consecutivos, então coloco uma afim. Coloco outra questão afim e eu encerro com uma função quadrática. Então, o que eu acabei de fazer é criar uma ordenação que foi autorizada, vamos dizer assim, de tal modo que não ocorreu de ter 2 questões quadráticas consecutivas. Não tem problema, conforme está esse caso aqui, ter 2 questões afins consecutivas. Isso não tem problema. O que não pode é 2 questões quadráticas, de função quadrática. Então, eu não posso ter, por exemplo, 2 Qs colados, que nem está aqui, por exemplo. Então, qual a ideia do lema de Kaplan-Meier? E que tipo de questões você pode utilizar? Claro, estou falando aqui do primeiro lema de Kaplan-Meier. São questões aonde você quer contar de quantas formas você pode ordenar um determinado grupo, desde que você não tenha 2 consecutivos de alguma coisa. 2 números consecutivos ou 2 coisas que sejam consecutivas. Então, nesse caso, eu não quero ter 2 questões quadráticas consecutivas. Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? A ideia da resolução dessa questão é eu fazer uma associação de zeros e uns. Eu vou chamar de zero as questões de função afim e as questões de função quadrática. Então, por exemplo, essa sequência de zeros e uns que eu acabei de colocar corresponde a essa ordenação que eu tive para minha prova. Então, afim, afim, quadrática, afim, quadrática, afim, afim, quadrática. Então, qual é a estratégia ou qual é a ideia central do lema de Kaplanski? Eu vou fazer o seguinte: não importa qual vai ser a ordenação da prova, no sentido de que o que importa aqui vai ser, nessa prova vai ter 5 questões de função afim, 3 questões de função quadrática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 5 zeros aqui. Porque não importa a ordenação da prova, eu sei que vai ter 5 zeros aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns espaços vazios aqui entre as questões. Então, por exemplo, um espaço vazio aqui, espaço aqui, 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 aqui e aqui. E aí, como nós temos 3 questões número 1 aqui, a pergunta fundamental é: como é que eu vou inserir o meu número 1 dentro desse meu espaço vazio? Bem, para seguir o exemplo que está aqui, eu poderia pegar essa primeira questão, colocar nessa casinha, essa segunda questão poderia colocar aqui, e essa questão aqui poderia colocar aqui. Então, na hora que eu agora apago os espaços que estão vazios, eu acabo de criar uma sequência de zeros e uns que atende os requisitos. Observe que não importa como eu vou distribuir os uns aqui nas caixinhas, eu nunca vai acontecer de ter 2 uns consecutivos, porque você não consegue colocar 2 no mesmo espaço. Então,
que você acabou de fazer é uma bijeção, ou seja, para cada maneira que você distribui um nessa caixinha, você vai ter uma questão válida para a solução do seu problema. Então, vamos dividir a solução do nosso problema em decisões. Decisões que precisamos tomar para garantir a nossa ordenação desejada. Então, a primeira decisão que eu tenho que tomar é: eu tenho 3 espaços vazios, eu tenho que selecionar 6. Então, num total de 6 espaços vazios, eu devo escolher 3 para preencher meu número 1. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? Ou seja, de quantas maneiras, de 6 espaços vazios, eu consigo selecionar 3? Sempre quando você está num cenário de quantas maneiras de 6 você escolhe 3, você usa aquela fórmula da combinação. Então, é combinação 6 escolhe 3. A partir do momento que você já tomou essa primeira decisão, vamos simular uma decisão genérica. Vamos colocar, por exemplo, um aqui, um outro um aqui, um outro um aqui. Note que para cada configuração como essa, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, você vai ter uma quantidade grande de possibilidade de questões. Por quê? Eu não sei, por exemplo, qual a função quadrática está aqui em primeiro, porque são 3 funções quadráticas. Então, agora eu vou tomar decisões. De quantas maneiras eu posso ordenar as funções quadráticas? Imagina que você tem a questão Q1, Q2, Q3. Eu poderia fazer Q1, Q2, Q3, Q3, Q1, Q2 e assim por diante. Então, de quantas maneiras eu posso ordenar a ordem de seleção das questões funções quadráticas? De quantas maneiras eu consigo selecionar ordenar 3 opções, 3 espaços vazios? Bem, a primeira decisão que você tem que fazer é qual das questões quadráticas caiu nessa primeira caixinha. No caso, você tinha 3 possibilidades para fazer essa seleção. 3. Depois, dentre as 2 restantes, você tinha 2 possibilidades para preencher a segunda lacuna e você tinha uma possibilidade para preencher a última lacuna. Podemos traduzir esse número como 3 fatorial. Isso para ordenar os uns. Agora, de quantas maneiras eu posso ordenar as 5 questões afim, ou os 5 zeros? 5 fatorial. Usando exatamente a mesma lógica. Tinha 5 possibilidades aqui. 4, 3, 2, 1. Então, a nossa resposta é esse número bem simpático aqui. O que nós vamos agora fazer é terminar a sua resolução. Então, lembre-se na fórmula da combinação, que é 6 fatorial aqui, dividido por 3 fatorial, multiplicado por 6 menos 3 fatorial. 6 menos 3 fatorial é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, já vou apagar aqui e colocar 3 fatorial. Isso tudo multiplicado por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Então, observe que já podemos fazer uma simplificação de imediato, que é cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Então, agora expandindo um pouquinho mais as nossas contas, nós temos o seguinte: 6 vezes 5 fatorial, ou seja, eu não vou desenvolver até o fim, vou deixar assim do jeito que está. 5 fatorial aqui, vou repetir esse 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 também dá 6. E aí eu consigo cortar agora este 6 com este 6. E a resposta do exercício agora é simplesmente fazer 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E repete de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Bem, vamos fazer a conta de maneira esperta. Observe que eu posso começar aqui com 4 vezes 3 e depois fazer o 5 vezes 2. Então, fazendo primeiro 4 vezes 3, isso aqui vai dar 12. Multiplicado por 5 vezes 2, dá 10. E fazendo a mesma conta aqui, vai ficar 12 vezes 10, porque vai ficar 5 vezes 2 vezes 4 vezes 3. Eu só vou ordenar, que isso aqui vai ficar 12 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 10 ao quadrado é 100. E aí 100, quando está multiplicando, você acrescenta os 2 zeros. Resposta final
no caso, vai dar 14.400. E a resposta do exercício, letra C. Então, se fôssemos resumir o que se trata o lema de Kaplanski, é basicamente você observar que, como você não quer algo que tenha dois consecutivos, então você trata esse cara que você quer restringir como uns, o restante como zero, e você divide a resolução nessas etapas. Espero que tenha ficado claro o que é o lema de Kaplanski. Observe que eu não enunciei o teorema, eu só apliquei o teorema, mas caso vocês queiram uma aula mais rigorosa sobre lema de Kaplanski, podem colocar nos comentários que, quem sabe, um dia eu possa apresentar esse tópico. Então, peço que curta o vídeo, que deem feedbacks e até a próxima.